Como lidar com o medo? Como vencer o medo? Bom dia, graça e paz. A gente vai fazer o nosso devocional hoje baseado aqui no Salmo 27. Eu preguei isso ontem na minha igreja, vai aqui para o YouTube no próximo domingo. Mas lembrando, eu sempre tenho tentado fazer um pouquinho, falar da mesma coisa que eu falei na pregação, mas acrescentando coisas novas para a gente ter ou às vezes aprofundando mais até no tema, para você poder assistir à pregação de domingo e também aqui participar comigo do devocional. Além disso, há também um princípio que a gente aprende as coisas por meio de repetição. Você ouve e ouve e ouve e ouve e ouve e ouve. Esse é um princípio básico. Eu ensino sobre isso lá no meu curso sobre homeschooling. Como que Deus nos fez assim? A gente precisa repetir e repetir e repetir e repetir. Isso vale para qualquer coisa, desde o aprendizado para um idioma ou o aprendizado, desde o aprendizado de um idioma ou o aprendizado para tocar um instrumento, por exemplo. Então vamos lá, Salmo 27. O Salmo 27, ele começa: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Isso aqui já dá o tom de todo o Salmo. 3 vezes ele vai fazer essa pergunta: a quem temerei? Eu falei um pouco sobre isso na pregação, que é claro que que Davi aqui, ele não está falando que nós não teremos, é difícil explicar isso, nós não sentiremos nada, estaremos insensíveis a tudo. Tem um leão ali, você está, é óbvio que não é isso que ele está dizendo. É óbvio que nós sentimos coisas em nós diante do perigo, isso é normal. Podemos até dizer assim, a gente sente tem um medo ali. O que provavelmente então Davi está dizendo aqui de não temerei, é na perspectiva de que, ó, eu não vou me deixar dominar por esse medo. Esse medo não vai fazer com que eu pare, que eu entre em desespero. Acho que seria essa a ideia, porque principalmente diante de circunstâncias caóticas, a tensão, o estado de tensão é normal. Exemplo, Jesus, ele nunca pecou. No entanto, diz o texto que lá no Getsemane ele suou sangue, ele transpirou sangue. E ele disse: a minha alma está angustiada até a morte. Então é isso, essa sensação de angústia em face do perigo, que foi o que Jesus sentiu, é uma coisa humana e faz parte da existência, faz parte da nossa existência. A grande questão é não ser dominado por isso, viver apavorado e permitir que o medo ele faça com que que o medo tire a sua paz, que o medo te leve a negar a sua fé, que o medo te leve a tomar atitudes precipitadas e contrárias à Escritura. Então seria uma primeira definição aí, vai. Então a coragem não é a ausência de medo, é fazer o que você tem medo de fazer. Eu gosto dessa frase. É você enfrentar o medo. E Davi está lidando aqui com problemas terríveis, terríveis. Ele está dizendo, olha, ainda que um exército se acampe ao meu redor, ainda que estoure a guerra contra mim. Ele está dizendo, eu não vou temer, mesmo assim eu vou enfrentar. E aí, a gente tem a perspectiva de como que a confiança em Deus, ela é a cura para o medo. Como que, tendo fé, você lida com todas as coisas. E eu falei um pouco sobre isso na minha pregação, que aqui a perspectiva de Davi é a seguinte, ele está sendo tentado. Ele vê, olha, pode ser que parece-me que tem um exército se acampando contra mim. E aí então ele reúne ali, dentro dele, aquela força interior para lidar com esse medo, para lidar com essa tentação ao desespero. Deixa-me dar então um exemplo aqui. Quando eu fui processado, principalmente no quarto processo, movido por psicólogos, foi uma luta interior dentro de mim, principalmente pelo fato de que me parecia que ali eu iria ser preso mesmo. E eu travei vários dias ali de batalha interior, em que você clama. Eu estou comparando essa situação, essa minha aqui do meu processo, porque na minha perspectiva aí é uma situação de estilo isso, né? Não perto de Davi, mas de uma guerra estourando contra você mesmo.
Aquela situação do tipo assim, é um leão ali mesmo diante de você. Aquelas circunstâncias bem terríveis. E eu me lembro de lutar com isso ali, a tentação ao desespero, de você pensar, meu Deus, agora já era, nossa, como é que vai ser? E esses sentimentos que todo mundo tem. E eu me lembro ali de orar e fazer do Senhor a minha força, de clamar a Deus, pedindo força, dizendo, Senhor, eu estou apavorado, me ajude, me dê força. Eu acredito que nós passamos por esses sentimentos. Às vezes, talvez você não teve o privilégio de ser processado, de ser processado, mas temores em relação a tudo, aos nossos filhos, ou você que é só filho, em relação ao seu futuro, aquele temor em relação ao amanhã, em relação, vou casar, com quem eu caso, no que eu vou trabalhar, enfim, esses temores que nós temos o tempo todo, temores em relação ao governo, você olha a situação econômica do país, a gente sendo dominado por bandidos, isso faz com que você pense, meu Deus, como é que vai ser amanhã? Enfim, todas essas circunstâncias que são uma tentação ao desespero. E nessa hora, você tem que fazer o que Davi fez. Ele está ali, ó, eu não vou temer, o Senhor é comigo. Ele está relembrando a si mesmo de quem Deus é por ele, quem Deus é e o que Deus faz pelo seu povo. É o que nós precisamos fazer o tempo todo, porque seremos tentados ao desespero sempre. Seremos tentados a sermos controlados pelo medo sempre. E cabe a nós buscar a Deus e orar e fazer o que Davi está fazendo. Eu até citei no culto uma citação de Calvino, foi por isso até que eu confundi aquela hora ali, Davi e Calvino. Davi percebe que a batalha está se aproximando, então ele reúne recursos para a confiança, pois é necessário que os santos energicamente lutem consigo mesmos para repelir e vencer as dúvidas que a carne com tanta propensão nutre. Então a nossa carne, ela fica querendo alimentar a dúvida, o medo, e nessa hora Davi fala, não, o Senhor é comigo, não, o Senhor é comigo, a sua mão é sobre mim, o Senhor tem cuidado de mim, eu tenho vencido os meus inimigos porque Ele tem me dado força, e Ele vai continuar a fazer isso. O Senhor vai continuar a me dar força, graça, provisão e vitória diante dos meus inimigos. Portanto, essa batalha interior a gente precisa travar. Quantas vezes a gente está aqui, a gente está enfrentando uma situação e de fato o que a gente está enfrentando ali é uma tentação. A Bíblia não diz especificamente como que o diabo nos tenta. Como que o diabo nos tenta? Como que ele faz? Tem alguma passagem bíblica que explica? Ele vem aqui só para alguma coisa no ouvido da gente? Como é que funciona isso? A gente não tem uma passagem uma passagem explícita sobre isso. Mas, então, o que a gente supõe, nesse caso, por exemplo, você está ali, numa situação difícil, aquelas tentações, aquelas angústias que você faz, que você enfrenta, muitas vezes são essas tentações diabólicas que querem te levar ao desespero. E aí é o que você deve fazer, o que Davi está fazendo aqui. Não, o Senhor é comigo, ele está no controle. E os meus filhos, e o meu amanhã, não, ele está no controle, ele controla a minha vida, ele é a minha luz, ele é a minha força. Essa perspectiva dessa batalha interior que você trava, e você trava e fala para si mesmo, aí, não, o Senhor é comigo, a sua mão soberana é sobre mim, Ele é minha luz, eu vou temer a quem? Ele está falando para quem aqui? É para Ele mesmo. Então você deve reunir também esses elementos que vão dar a você essa força interior, e essa força interior vem através da fé. Eu estava até contando isso no culto, que eu estava indo para a igreja com a minha filha, e aí eu já fui dando um resuminho para ela desse salmo. E falando assim, filha, Davi, 3 vezes ele fala, não vou temer. Porque o problema era grave, era um exército querendo matá-lo. 3 vezes ele diz, não vou temer. O que fica muito claro ali, um resumo bem claro, bem específico deste texto é a crença de Davi na soberania de Deus, no fato de que Deus é poderoso e de que Deus o ama, faz com que ele tenha tranquilidade.
Olha, é isso mesmo. Quando eu lembro de ir lá para prestar depoimento na delegacia, eu lembro de pensar assim, ou também no dia que a gente abriu a nossa igreja mesmo, na época em que o Dória mandou fechar. Eu lembro que o que me mantinha em paz era justamente isso, era essa, vinha a tentação, aquela coisa de desespero, de você pensar, meu Deus, agora não vai, agora já era. Mas aí eu lembro de dizer para mim mesmo ali em oração e confessar e declarar diante do meu Deus, não, o Senhor está no controle. O Senhor está no controle. Mas e se eu for preso? E se? Como Davi está dizendo aqui, ainda que um exército acampe, e se um exército acampar? A única coisa que eu pensava era, não, Deus vai fazer alguma coisa, vai cuidar da minha família, alguma coisa vai fazer. Mas como? Da onde? Não interessa, não sei. Ele vai fazer, ele sempre faz. Ele vai cuidar da gente. E outra, a minha família é minha, é dele, então não sou eu quem cuida da minha família, quem cuida da minha família é ele vai cuidar. É, eu, eu, eu não estou me comparando aqui com Davi de forma alguma, mas quando eu leio esse salmo, né, eu me lembro das minhas batalhas pequenas comparadas com o do grandioso Davi. Mas isso aqui para mim é tão real. É tão real isso, de que Deus ele é consolo. É tão real para mim de que ele fortalece mesmo, ele... É essa a percepção que eu tenho. Isso aqui é real. É claro, é claro como a luz do sol ao meio-dia. De que Deus, nós passamos esses momentos de angústia, essas sensações de medo, mas a gente vive em paz. Nós vivemos em paz quando a gente tem essa fé absoluta no amor de Deus, na soberania de Deus. De que nós não ficamos ali, nossa, mas como é que vai ser? Não, a gente fala, pode até ser que coisas ruins aconteçam, como estourar uma guerra. Mas não interessa, Deus vai estar comigo lá. Eu não sei, eu só posso falar, eu posso contar para vocês a minha experiência como cristão há tanto tempo, e contar as minhas pequenas batalhas que eu travei aí, ao longo da minha caminhada, da minha jornada, e dizer que naquilo que eu acho que eu mais me aproximei do que Davi está vivendo aqui, né, um exército acampar contra ele, um medo real, no meu ali, o meu medo real de ir para cadeia, alguma coisa nesse sentido, eu me lembro que foi exatamente fazer o que Davi fez, que me deu força e me manteu, meu Deus, que me manteve sereno, em paz, em tranquilidade. É essa certeza de que Deus nos ama, está no controle da nossa vida. E é isso que a gente precisa todo dia. Seremos tentados ao desespero sempre, o tempo todo. E sendo assim, devemos o tempo todo reafirmar a nossa fé. Lembra que Paulo fala, embraçando o escudo da fé, para resistir os dardos inflamados do diabo? Então é isso, a gente vai ser tentado o tempo todo. As pessoas pensam em tentação apenas naquela questão sexual. Mas isso aqui é uma tentação constante, a tentação ao desespero. Essa tentação é vencida com embraçando o escudo da fé. Você afirma a sua fé, você ora, você fala, não, Deus é comigo, a mão dele é sobre mim, eu vou temer a quem se ele está comigo? É isso, quando meu filho nasceu com um caroço na cabeça, foi a mesma coisa, enfim, fico lembrando aqui dos momentos mais difíceis da minha vida, era justamente essa certeza, ele é a minha luz, ele vai me dar força para enfrentar qualquer circunstância. Vamos orar? Senhor, mais uma semana que está começando, te agradecemos por este dia, te bendizemos por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer. Ó Deus, nos livre de todo mal, sê conosco mais uma vez, abençoe nosso trabalho, nossa casa, que onde estivermos a tua mão e o teu cuidado estejam conosco. Não permita que sejamos tomados pelo desespero, mas que sejamos fortes e vigorosos como teu servo Davi. Que o teu Espírito Santo nos encha do teu poder, para que possamos ter uma vida poderosa e triunfante diante de ti. Te agradecemos por mais este dia, por mais uma semana que começa. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer. A certeza plena de que o Senhor está conosco, de que a sua mão poderosa é sobre nós, de que o seu cuidado é conosco em todo o tempo. Nós te agradecemos, bendizemos o teu santo nome. Louvamos a ti, ó Deus vivo e todo-poderoso. Em nome de Jesus. Amém? E dia 17 e 18, Legado Cristão. Lá eu vou lançar o meu curso
Meu novo curso Mente Cristã. Vai ser uma benção. Então é isso aí, gente. Valeu!